O tetracampeão do mundo, Joachim Gunnar, que regressou à estrada com uma empresa da Siltispor e mostrou que ainda está em forma ao estabelecer o melhor cronómetro na especial de Alemar. Thomas Radstrom foi o segundo nome do Mundial de Rallys que se deslocou aos Açores e nos 3 primeiros quilómetros de prova se contou o finlandês. Também nos 3 km da Alemar, Druzil Lopes mostrou a sua intenção de inverter a sequência de abandonos e assumiu a posição de melhor piloto nacional a menos de 2 segundos do finlandês. Surpreendente foi o tempo de Pedro Leal, que colocou o Lancer de Grupo N no 4º lugar, depois de ganhar mais de 1 segundo a Rui Madeira e quase 3 a Pedro Matos Chaves. Horácio Franco tomou conta do comando da Armada açoriana, mas entrava também na guerra do Grupo N com um tempo que o deixava perto de Pedro Leal. O Sata começou a sério com os 11 km da FTM, uma especial que marcou mais um abandono para o terceirense Gustavo Louro, que perdeu definitivamente a corrida para o título açoriano. O líder de pontos do Nacional também não esteve muito tempo em prova e abandonava no final da segunda secção com problemas de diferencial. Rui Madeira ainda está na frente do campeonato, mas a ausência de pontos nos Açores permitiu a aproximação dos seus adversários. Na frente, Joachim Gunnar manteve o comando até à segunda especial, mas na terceira o primeiro lugar mudou de dono. Thomas Radstrom atacou na Candelária e passou para a frente do Sata e em 4 classificativas ganhou 19 segundos a Cancún. No Grupo N foram os problemas de alguns concorrentes que contribuíram para estabelecer uma nova hierarquia. Uma avaria no turbo do Lancer de Pedro Leal obrigou o piloto do Porto a descer do 4º para o 10º lugar. Pedro Leal ainda vai conseguir recuperar 3 posições, mas mais problemas com o Lancer não o deixaram chegar ao fim da etapa. Pior acontecia a Pedro Dias da Silva, que foi traído pela eletrónica do Lancer e desistiu depois da segunda passagem pelo especial FTM. Com estes 2 principais adversários fora de prova e outro bastante atrasado, Horácio Franco passou para a frente do Grupo N, mas ainda era cedo para cantar vitória. A fazer uma boa prova, Vítor Pascoal estava apenas a 23 segundos do líder da produção e apresentava-se como a única oposição visível ao piloto açoriano. Na Fórmula 3, também foram os abandonos a decidir a classificação. Pelo segundo ano consecutivo, Vítor Lopes não terminou o Sata. Este ano foi a eletrónica do Sacos Kitcar a ditar o abandono. Sem Vítor Lopes em prova, José Pedro Fontes ficou dono e senhor do primeiro lugar e sem oposição visível, apenas tinha que manter o ponto dentro dos limites da estrada para somar mais uma vitória no seu agrupamento. Ainda antes de terminar a primeira etapa, o Sata conhecia mais um abandono de vulto. O empresa de Thomas Radstrom teve uma avaria na direção e o óleo derramado sobre os travões provocou um princípio de incêndio no final da segunda passagem pela Lagoa Azul. O empresa ainda chegou ao parque de assistência, mas a Siltispor não conseguiu reparar a avaria. Thomas Radstrom foi obrigado a abandonar, deixando o primeiro lugar entregue a Joachim Gunnar. O finlandês cumpriu a primeira etapa sem problemas e terminou o dia 50 segundos na frente do melhor piloto português. Druzil Lopes manteve a liderança entre os pilotos nacionais com mais de 1 minuto de vantagem sobre Fernando Pérez. O homem da Peugeot podia começar a pensar no seu primeiro resultado positivo depois da vitória no Rally Casino da Póvoa. Fernando Pérez fez uma boa recuperação desde o 28º lugar da primeira especial até ao primeiro posto no fim da primeira etapa, depois de ter sido regularmente o terceiro piloto mais rápido em prova. Com as classificações quase definidas, o Sata viveu alguma monotonia durante a segunda etapa e a Fórmula 3 não foi exceção, com Diogo Castro Santos a terminar no segundo lugar. Dificilmente o triunfo podia escapar a José Pedro Fontes, que se limitou a cumprir quilómetros para arrecadar a sua segunda vitória no agrupamento e passar para a frente de Vítor Lopes na tabela de pontos do campeonato. Mas toda a regra tem exceção e Fernando Casanova e Luís Rego resolveram quebrar a monotonia. Em jogo estava o terceiro lugar da produção e o segundo posto entre os açorianos, e Casanova venceu a primeira batalha. Mas Luís Rego atacou logo no início da segunda etapa e passou para a frente de Casanova para ganhar o segundo lugar entre os pilotos açorianos e o último posto do pódio da produção. Vítor Pascoal também atacou o primeiro lugar do Grupo N. Pascoal foi o mais rápido nas 2 primeiras especiais da segunda etapa, mas apenas ganhou alguns segundos a Horácio Franco. E como o risco não compensa, Pascoal passou a fazer contas ao campeonato e limitou-se a seguir o açoriano. Quinto classificado no final do Rally,
Horácio Franco foi o piloto que mais lucrou neste SATA. Vitória no Grupo N, melhor piloto açoriano e a revalidação do título regional, a somar à certeza de que no próximo ano volta a marcar presença no Nacional de Rallys. Foi um plano, portanto nós efetivamente já resolvemos o campeonato regional em 4 participações e isso para nós é 5 estrelas, exatamente porque nós daqui para diante é complicado na minha vida profissional e com o resto das provas do campeonato nacional fazer as últimas do regional. Portanto, nós já temos assegurado o regional, é a continuidade para o ano do nosso projeto a nível nacional e isso para mim é esplêndido. Em relação a ganhar o grupo, olha, jogou um rally extremamente bem disputado. Nós, Grupo N, contribuímos para o engrandecimento da prova. Enquanto estiveram todos em prova, foi magnífico. Ora um ganhava, ora o outro ganhava. E, portanto, julgo que nós, no fim, o resultado é um bocado dilatado, mas tanto o Pascoal levantou o pé porque ele deu muita luta e julgo que foi um ótimo adversário também. Para o terceiro lugar, outra batalha. Com o WRC mais velho do Nacional, Fernando Pérez fez uma prova soberba e redimiu-se bem de um erro na primeira especial. Pérez entrou para a segunda etapa no terceiro lugar e manteve a posição até meio, mas o diferencial dos cortes não o ajudou a manter a classificação. Para a história ficam 2 vitórias em especiais do SATA e a certeza de que com um carro mais competitivo, Fernando Pérez também é candidato aos lugares do pódio. O acerto do Corolla e alguma apatia do piloto deixaram Pedro Matos Chaves longe da vitória. O campeão nacional redimiu-se na segunda etapa ao ganhar o duelo com Fernando Pérez. Nos Açores, tivemos um campeão nacional em 2 ritmos diferentes. Uma primeira etapa sem grande motivação e uma segunda com a garra que o levou ao último lugar do pódio. Muito diferentes. Primeiro, na primeira etapa, O piloto nacional nunca esteve em dúvida. Atruzil Lopes terminou a 50 segundos de Cancunen, mas 2 minutos da frente de Pedro Matos Chaves. Pelo caminho, Atruzil Lopes assinou a vitória em 7 especiais e voltou a entrar na luta pelo título nacional. Isso não significa. I mean, Lopez was driving very well and he was pushing all the time a little bit, but okay. Everything worked all right this time and no problems at all. Vítor Teodoro vai estabelecer a melhor marca na super especial, mas com a saída para a estrada, o Algarvio entregou o comando ao líder do troféu. Armindo Araújo tomou conta do primeiro lugar e com um pleno de vitórias nas classificativas da segunda e terceira secções, destacou-se dos seus perseguidores para terminar a etapa com uma confortável margem de avanço sobre Hugo Lopes. O piloto de Vizela fez uma primeira etapa de trás para a frente, depois de ganhar um lugar pela classificativa e concluir o primeiro dia do SATA no 17º lugar da geral e segundo do troféu. Na tabela do troféu, a poucos segundos de Lopes estava Abel Carreiro, também ele autor de uma boa subida na classificação geral. Armindo Araújo parecia destinado a vencer mais uma vez, mas a segunda etapa começou mal para o comandante do troféu Saxo. A suspensão partida logo na primeira especial e a necessidade de cumprir mais 2 classificativas até à primeira assistência fizeram-no perder 7 minutos e o comando do troféu. O Lopes passou então para a frente, mas outros pilotos estavam interessados em subir na classificação. José Araújo procurava recuperar tempo e assinou a vitória em Sanguinhal. E Armando Oliveira triunfou na Achada das Furnas e na Lomba da Baia. Mas daqui até ao final, ninguém voltaria a bater Armindo Araújo, que regressava com o Citroën em pleno e procurava recuperar a primeira posição. José Araújo, a contas com vários problemas ao longo do SATA que o levou ainda a sofrer uma penalização, não conseguiu melhor que o 4º lugar final. Mas Armando Oliveira, com o tempo ganho nas 2 especiais que venceu, conseguiu chegar ao 3º lugar do pódio, a mesma posição que mantém na classificação do troféu. Armindo Araújo fez o pleno nas últimas 5 especiais e ganhou muito do tempo perdido, mas não o suficiente para triunfar. 59 segundos foi a diferença que o separou de mais uma vitória. Desta vez, o primeiro lugar foi para Vizela. Hugo Lopes assinou a sua primeira vitória no troféu Citroën Saxo e está agora isolado na segunda posição do troféu. Foi uma vitória muito difícil, tivemos que andar muito depressa nos últimos troços, porque o Armindo estava a atacar muito forte. Não foi a vitória que a gente estava à espera, porque no primeiro dia o Armindo imprimiu um ritmo muito forte que ganhou uma distância grande. Com os problemas dele, a gente passou para a frente, mas mesmo assim foi muito difícil manter o primeiro lugar. O troféu Saxo regressa em setembro com o Rally Rota do Vidro.
o troféu Ponto passou com dificuldades a dureza do SAT Rally Açores. Da dúzia de equipas que se apresentaram à partida, apenas 3 conseguiram regressar a Ponta Delgada. Diogo Amaral foi o primeiro líder, mas outros se seguiram. Paulo Antunes foi o piloto que esteve mais tempo na frente para trocar de lugar com Diogo Amaral no fim da primeira etapa, mas no final do primeiro dia, metade das equipas já estavam fora de prova. Com a segunda etapa, Paulo Antunes regressou ao primeiro lugar e manteve-se na frente até à última especial, mas com o último controle quase à vista, a transmissão do HGT cedeu e Antunes foi aumentar a lista de abandonos. Sobraram 3 equipas, com Hélder Silva no terceiro lugar. Pereira da Silva ocupou a segunda posição e 5 minutos na frente do ponto com o número 36, o vencedor desta jornada, Jorge Pinto, que deve a sua vitória ao cuidado que teve com a mecânica do ponto ao longo do rally. Acabei por estar sempre em cima do acontecimento em termos do carro. Houve um troço que eu podia ter partido, para o troço ficar ter partido, porque eu acreditava que ele até chegasse ao próximo troço, mas não apostei, preferi esperar e penalizei 11 minutos, que deu 1 minuto e 50, e voltei a entrar no troço, portanto fiquei com essa penalização. E a partir daí andei sempre em cima de transmissões, que é o carro que normalmente se queixa, eu tive sempre esse cuidado. Como os treinos não tinham sido muitos, aproveitei para juntar um bocadinho de tudo para conseguir esta vitória, porque eu sabia perfeitamente que se eu tivesse treinado e tivesse imprimido um andamento mais forte, de certeza que o carro não tinha chegado ao fim. O troféu Ponto já tem nova ronda marcada para o Rally Vinho Madeira no início do mês de agosto. A edição 2001 do SAT Rally Açores terminou há poucos dias, mas o grupo desportivo e comercial já pensa no futuro e o futuro passa pela inclusão da prova açoriana no calendário do Campeonato da Europa de coeficiente 20. Julgo que neste momento o que é Botata, um traçado exigente, mas que é do agrado dos pilotos, e o apoio político e económico da região autónoma são fatores que podem influenciar a passagem do SAT Rally Açores para o escalão maior do Campeonato da Europa, sem continuar a ser observado pela FIA. Mas com a previsível vaga deixada em aberto com a passagem de rallies da Alemanha para o Mundial de Rallys e com o Campeonato da Europa a caminho de uma regionalização, poderá acontecer que a partir de 2003 o Rally dos Açores seja promovido para o coeficiente 20. A Madeira já teve garantido um lugar cativo no escalão maior do Europeu de Rallys, os Açores preparam-se agora para seguir o mesmo caminho. E como diz António José Andrade, só falta a vontade política.